Nosotros hemos jugado 63 partidos. Entonces los equipos europeos llegan a esta competición de manera diferente a los equipos brasileños de Sudamérica, por la cantidad de partidos que hemos jugado. Pero la gana que tenemos de ganar es la misma que tenéis vosotros. Lo que pasa es que las condiciones son diferentes. Nosotros llegamos aquí después de haber jugado 60 partidos y vosotros llegáis aquí después de haber jugado... Tá aí, foi surpreendido com os 70. Vale uma ressalva, Lívia. Não é que o Fluminense está jogando 70 jogos sem parar e agora chegou lá no Mundial. Teve férias no meio do caminho. O repórter juntou aí o final da temporada passada, ou mais ou menos o período, né? A colocação do repórter não é muito correta, né? Ele fez o recorte como se ele pegasse... 63 partidas nessa temporada. Nessa temporada o Fluminense não jogou 70 partidas, né? Exatamente isso que eu ia falar, né? O recorte que o repórter fez, não sei quem é o repórter, e aqui não cabe o julgamento, mas é que ele fez o recorte como se pegasse o começo da temporada do Chelsea e a partir daí... Como se fosse a temporada europeia, não é o nosso caso. Mas o Fluminense teve 30 dias de folga, de férias, enfim, ali no final do ano, para depois recomeçar a temporada. Mas aí está colocado o debate, descansa, não descansa, está cansado, não está cansado. Sei que o técnico se surpreendeu com a resposta. Diga lá, Lívia. Não, a resposta, né, assim, em relação às 63 partidas do Chelsea, né? O repórter que falou 70, não é assim, não é bem isso, né? Então, o Fluminense, o futebol brasileiro teve o seu período de férias, né? Respeitado ali no fim da temporada e o início da pré-temporada. E assim, eu acho que é uma questão, até que o Rafinha falou sobre isso no encontro que teve lá de influenciadores. Ele esteve com a mulher dele e comentou sobre essa questão da disputa da Copa do Mundo de Clubes nesse momento da temporada europeia. Ele falou assim, ninguém perguntou para os jogadores se a gente queria jogar, né, ou se os jogadores queriam participar desse Mundial nesse formato, depois de uma temporada inteira, perder as suas férias para isso. Então, assim, eu acho que quando o Rafinha fala isso, obviamente ele conversou com outros jogadores, né? Ele não esteve nessa competição, mas isso não quer dizer que não tenha sido uma coisa que afetou os jogadores que jogam nas ligas europeias. E aí fica esse questionamento. Se os clubes europeus não levarem a sério, né, sempre vai ter brasileiro chegando, né, em boas condições de até pegar aí uma final de torneio. Eu não acho que essa seja a situação. Eu não acho que seja por isso que os brasileiros foram bem ou, né, até as equipes fora da Europa se destacaram. Eu acho que existe sim uma questão física, né, que por conta do cansaço da temporada cheia dos clubes europeus acaba aproximando fisicamente, né, pareando as equipes de fora da Europa com os europeus, mas eu acho que o grande ponto aqui é o comprometimento com o Mundial em si, com esse nome, esse campeonato. Eu não sei se para os europeus, e aí é um questionamento, até vou jogar para os meus amigos aqui depois responderem, se para eles é tão importante quanto uma Champions League, por exemplo. Eu não acho. A minha visão é que os clubes europeus não têm esse mesmo apreço pelo Mundial que nós, sul-americanos e principalmente nós brasileiros, temos. Então, para eles, é muito mais importante vencer a Champions do que vencer o Mundial. E eu acho que esse é o grande ponto. Isso eu concordo muito com você. Acho que não tem comparação. Se fosse Liga dos Campeões, a história era outra. Até por isso, acho mesmo que fosse nesse período, mesmo que fosse depois de tudo, da temporada. Isso para mim, pelo menos na minha visão, está claro. Liga dos Campeões é como na NBA os americanos falam, isso aqui é o campeonato mundial, isso aqui é o nosso negócio. O resto a gente vai jogando aí e tal. Também não acho que estão largando, acho que está no meio do caminho, mas a Liga dos Campeões para mim é mais importante. Mas queria ouvir o Rodrigo e o Danilo sobre essa questão. Recuperando o que o Rodrigo falou, o repórter ele fez um recorte, né? Pegando o começo da temporada do Chelsea, a partir daí quantos jogos o Fluminense fez. Lembrando só que aí nesse período o Fluminense teve um período de férias de verdade. Mas o Chelsea também teve. Não, sobretudo o Chelsea não tem, porque no fim do ano na Premier League tem Boxing Day, os caras jogam pra caramba o tempo todo, né, o Rodrigo. Mas enfim,
Está colocado o debate. Eu estava até pesquisando aqui, o Chelsea antes do Mundial, o último jogo que ele faz da temporada é da Conference League, né? É final de maio, ele teve uns 18 dias antes desse Mundial de descanso, preparação, enfim, a gente pode chamar aí como quiser, mas teve algum período, mas de fato o desgaste dos times europeus é maior. Eu não vi os times europeus jogando meia boca, não. Assim, não foi a minha percepção. Eu acho que no máximo você pode ter times que estão em construção, como é o caso do City e até o do Real Madrid. Só que o Real Madrid, o Xabi Alonso claramente encontrou uma construção muito mais rápido do que o Guardiola, que está penando ali com um City que todo frouxo, né, na transição ali, permitindo muito contra-ataque. Mas às vezes os times estão em formação, mas eu não vi ninguém tirando o pé nos jogos. Eu vi os jogos intensos dentro do que era um fim de temporada e dentro do que também tem o calor americano que afetava os dois times. Então não vi ninguém tirando o pé. Agora, claro, não é a Champions League. Sim, a Champions League é a competição que mais importa para eles. Mas mesmo o Chelsea, o jogo, aí eu vou discordar, por exemplo, de quem diz que agora é que o Chelsea tem intenso, o jogo contra o Flamengo foi um jogo mega brigado. Foi um jogo que o Chelsea entrou pegando duro, tanto que o jogador foi expulso, o Caicedo deu um monte de pancada, eles tentaram impor um jogo contra o Flamengo e não conseguiram. A grande diferença para o jogo para o Palmeiras é que o Flamengo é um time melhor e conseguiu impor o seu jogo contra o Chelsea, coisa que o Palmeiras não conseguiu fazer. Aliás, é uma coisa que não destoa muito do restante da temporada, né? O Palmeiras, a gente citou aqui do Abel Ferreira, ele vem em uma fase há 1 ano e meio, né? É 1 ano e meio que ele não encontra o trabalho dele no Palmeiras. Vamos colocar aqui agora com vários reforços. Danilo pode até falar que ele observa tão de perto o Palmeiras, mas ele está com problemas para encontrar o trabalho dele. Mas falando especificamente dos europeus, eu não vi ninguém tirar o pé. Eu vi times intensos dentro do que era possível desse cansaço de fim de temporada e de que alguns estão em formação. O Chelsea menos, acho que é um time que já estava se encontrando no final da temporada, mas times como o Real Madrid e como o City, esses sim estão encontrando seu trabalho. Outros são mais prontos. O PSG veio prontinho aqui, não tinha nada para mexer no time, né? O Bayern também estava razoavelmente pronto, né? Então, esses times levavam um pouco de vantagem por estarem mais prontos. Bom, então são os detalhes, né? O Chelsea, o PSG jogou com alguns reservas lá naquele jogo contra o Botafogo. Isso é indiscutível. 4 reservas. Né? O Bayern jogou com o time inteiro reserva contra o Benfica. Mais o Dembélé, né, Sim. Danilo, que não estava podendo jogar, né? Isso. 4 opções e mais o Dembélé que estava Isso mesmo, isso. Agora, Danilo, aqui o chat vai falar, você fica pagando pau para europeu. Mas assim, o meu ponto é, quando se fala 63 jogos europeus, eu sei que o calendário brasileiro se joga todo dia, joga hoje, joga amanhã, joga depois da manhã, tem 300 mil jogos, mas me parece que tem um nível de exigência europeu que também é um pouco diferente, ainda é. Acho que o Campeonato Brasileiro é muito duro, a temporada brasileira é disputada, são jogos difíceis, mas eu acho que tem um outro nível de intensidade ou de competição na temporada europeia. Então, quando você fala 63 jogos europeus, são 63 jogos ali, ó, no limite. É a impressão que eu tenho, não sei. Eu tenho dúvida, Tirone, sabe por quê? Por exemplo, o Chelsea ele chegou a 63 jogos porque ele foi para a final da Conference. E a Conference a gente sabe que não é exatamente a competição europeia com o maior nível. E para mim, a grande diferença do que a gente tem na Europa e no Brasil, primeiro que na Europa, dependendo do país, a gente tem 2 times bons, o resto nivelado um pouco mais por baixo. Dependendo do país, tem 4, 5. Então você consegue ver a equipe rodar mais o elenco, os grandões, né? Eles rodam mais o elenco dentro do próprio campeonato de acordo com a força que tiver, priorizando a Champions League no caso dos que estão na Champions League. E para mim a grande diferença entre Europa e Brasil é o tempo de descanso entre uma partida e outra. Claro que há exceções, em alguns momentos da temporada você pega jogos encavalados, então tem o final do ano, Boxing Day, tem alguns dias ali que você consegue fazer jogos com um pouco menos de descanso entre uma partida e outra, mas ainda assim,
na maior parte da temporada, os caras conseguem descansar muito mais. Segundo, tem menos viagem, a viagem é muito menor, tem vezes que dá para viajar até de trem, você entra num trem em 1 hora, está em outra cidade. Aqui no Brasil, aliás, isso é uma grande vergonha, a gente não tem trem, não tem nada. Tem a questão do clima, você joga em Fortaleza, joga em Porto Alegre, em uma semana você sai de 40 graus para 15, na Europa você tem uma uniformidade. Então, assim, eu acho que as condições da Europa, elas favorecem muito, e até para ser um jogo mais intenso nesse sentido, porque o cara tem tudo o que precisa para jogar melhor. O que a gente está vendo nesse Mundial é que isso faz diferença, até porque mesmo chegando em final de temporada, aliás, como sempre foram os mundiais pro-sul-americanos, né? Sempre os mundiais em dezembro foram no nosso final de temporada e foram no meio da temporada deles, mas a gente vê que faz diferença, mesmo chegando em final de temporada, que eles conseguem competir melhor do que foi o Botafogo contra o Pachuca, por exemplo, quando o Botafogo foi eliminado, estava estraçalhado fisicamente. Então eu acho que nesse ponto faz muita diferença, apesar de entender o que você quis dizer sobre a intensidade dos jogos, mas o que está por trás faz esses jogadores estarem muito melhor preparados do que se estariam se fosse aqui no Brasil, Tironi. Muito perfeito.